o cara aqui não está certo sob suas críticas acadêmicas, deontológicas e, de alguma forma, pode-se dizer, probabilísticas sobre o que se instaurou no Brasil desde 2007. Antes de tudo, quero aqui mandar um abraço super carinhoso para o teólogo André Chevitarese. De imediato, essa citação aparece em Marcos, em Tomé e em Egerton. Mas lembre-se, Jesus não mandou pagar impostos. A teóloga Juliana Cavalcante. Tenho a alegria de tê-lo aqui por, enfim, ele ter sido a pessoa responsável por me orientar desde a graduação. Para o teólogo Lair Amaro. Ingressei na graduação lá na UFRJ, né? Ainda bem que a disciplina foi, então, ministrada pelo professor André Chevitarese. E todos os membros da escola chevitaresiana. Lembrando, este conteúdo é um conteúdo exclusivamente crítico, analítico, deontológico, a partir da perspectiva do cerne da atividade acadêmica na produção do que eles chamam de teologia histórica nas universidades brasileiras. Preste bem atenção. Será que o doutor André Chevitarese, ele realmente é respeitado como um historiador a partir daquilo que ele produz, o resultado da sua pesquisa, da sua atividade? Quando você ler, você vê historiografia ou teologia histórica? O que você consegue vislumbrar a partir desse arcabouço produzido do que eles chamam pesquisas sobre pares? Será que os companheiros do André Chevitarese os veem como historiador? Vamos ouvir o que o André Chevitarese falou numa live no próprio canal. Como a live é longa, eu peguei a parte, mas o link depois eu coloco na descrição, porque o objetivo aqui não é ofender, não é atacar a idoneidade do ilustríssimo teólogo, e sim mostrar que o que vem sendo legitimado como pesquisa científica ou acadêmica do ponto de vista sob a hipótese do Jesus histórico já deixou de ser pseudagem, superou a pseudagem. Ok? Eu já expliquei isso aqui. Vamos lá. Do ponto de vista dos meus pares historiadores, muito confio que eu não faço história, e sim teologia, e sim teologia, e sim... Será que realmente os pares do senhor André Chevitarese, aqueles que estão ali na margem dessa atividade universitária, acadêmica, da pesquisa, será que eles realmente olham para o resultado do trabalho do André Chevitarese e conseguem ver ali, de fato, historiografia, critérios científicos? Será que conseguem? Bem, eu já disse para você que ninguém melhor do que ele mesmo falando. Do ponto de vista dos meus pares historiadores, muito confio que eu não faço história, e sim teologia, e sim teologia, e sim... Ok. Vamos então a um outro conteúdo também produzido pelo senhor André Chevitarese. Me considero, dentro de um campo geral, um cristão, dentro de um campo particular, um católico. Não, peraí, você não ouviu bem. Eu vou colocar de novo. Me considero, dentro de um campo geral, um cristão, dentro de um campo particular, um católico. Você conseguiu ouvir o que o doutor André Chevitarese falou? Eu me considero, dentro do campo geral, um cristão e no campo particular, um católico. Quando eu disse para vocês que não há um defensor do Jesus histórico, salvo Bart Ehrman, que, na verdade, seguiu a tautologia, o círculo hermenêutico bibliográfico do Jesus histórico. Não produziu nada novo, não tem nada. O Ehrman é o autor mais contraditório que você possa imaginar. Portanto, Ehrman e nada é a mesma coisa. Eu estou dizendo que todos que produziram e defenderam a hipótese do Jesus histórico são padres, ex-pastores ou teólogos como Chevitarese, com parceria com a Igreja Católica e atividade no círculo cristão. Então, do ponto de vista
do que aduz a falar da existência de um cara no passado, chamado Jesus, com base na documentação, o que você tem? Crença, especulação ou conveniência. Também disse para vocês que a escola do Chevitarese é uma escola formada por alunos que, no âmbito da atividade lá, da inserção na academia, já foram aliciados, eu chamo aliciados, pelo Chevitarese, ou seja, foram cooptados para, de alguma forma, desenvolverem pesquisas, não que dessem a liberdade desses alunos construírem, terem independência, como eu vou mostrar, com base em uma rica bibliografia metodológica e teórica e da metodologia da história. E sim para produzirem, replicarem o que o senhor Chevitarese passou a defender com Gabriele Cornelli e Pedro Paulo Funari. O André, como vocês sabem, né, não só o maior especialista que nós temos sobre os Jesus históricos, cristianismos no Brasil, mas também tenho a alegria de tê-lo aqui por, enfim, ele ter sido a pessoa responsável por me orientar desde a graduação, e hoje ele também é meu professor supervisor lá no programa de pós de arqueologia, Opa, peraí, como aí? Te orientar desde quando, Juliana? Não entendi. Desde quando? Peraí, eu não ouvi direito. A pessoa responsável por me orientar desde a graduação. Isso, ela não foi a única, não. O Laír Amaro também, entre outros. O que te levou a tratar esse tema, né? Bom, Juliana, quando eu ingressei na graduação lá na UFRJ, né, a minha ideia inicial era pesquisar século XIX. Eu me deparei com uma disciplina intitulada Religiões do Mundo Greco-Romano, o Jesus Histórico. Aí aquilo para mim foi um impacto, porque em momento algum eu jamais imaginei que Jesus fosse um tema estudado em universidades. Ainda bem que a disciplina foi então ministrada pelo professor André Chevitarese, e comecei a assistir às aulas, fui me apaixonando, até que eu procurei o professor e falei: professor, o senhor poderia me orientar na monografia? Segura, eu só estou começando. Temos mais um? Temos, vamos ouvir. Eu quero iniciar dizendo que eu não vou mais a eventos acadêmicos, não vou mais a congressos, não vou mais a esses lugares, porque é um teatro de sombras, né? Então você pega, eventualmente, orientadores que montam mesa de orientandos, ou colegas que têm afinidades temáticas, e os colegas têm afinidades temáticas, montam entre si. Você não vê colega que tem divergência temática com outro montar mesa. E, inclusive, se odeiam porque têm divergências, então são crianças que não conseguem nem conversar. Então, eu parei de ir a eventos. Você pegar no meu currículo Lattes lá, qual é o último evento que eu fui? Provavelmente 2011, alguma coisa. Esse aí é um desiludido, que tem que ainda manter uma boa relação com esses ex-colegas ou colegas, porque ele é acadêmico e hoje tem uma cadeira e vive disso. Mas você percebe o desencanto. Isso aqui é mais do que uma confissão. Primeiro, quebrando a falácia do consenso. Já dá para perceber que não tem porra de consenso nenhum. The Lost Gospel, página 12. Eu lerei aqui. A suposição de que os evangelhos representam uma biografia histórica de Jesus é um legado da ortodoxia, não uma conclusão crítica. Se você pegar o contexto, senhor Laír Amaro, senhor Chevitarese, da obra e todo o objeto, etalênima e entre outros nomes, é pseudagem. Fonte que é absurdo do absurdo do absurdo do absurdo. Chega a ser vergonhoso. É o absurdo do absurdo do absurdo do absurdo. Calma. Vamos trazer outro
autor, porque é importante. Ok? Vem comigo. Está na tela. Este aí é um dos mais criticados no Brasil e no exterior. Mas espera aí, será que a crítica feita pelo Richard Carrier sobre o que é a defesa do Jesus histórico, a forma com que isto tem se apresentado na academia, onde se você disser que Jesus histórico é uma pseudagem, Jesus histórico não é uma pesquisa científica nem histórica, como disse o John Paul Meyer, o padre John Paul Meyer. E nos seus 3 volumes, ele disse, Jesus histórico é uma perspectiva de viés marxista, ahistórica e não científica. Está lá na obra. Ok? E olha que o cara não defende um Jesus histórico e se inclina para um tal Jesus real, que nada mais é do que o Jesus da fé travestido de uma metafísica primeira. Então, senhor André Chavitanese, vamos ler isso aí do Richard Carrier. Por quê? Quem levanta Bart Ehrman para defender Jesus histórico, mas diz que esse cara, o Richard Carrier, que apesar de não defender o conceito flaviano, procurou sua própria linha de pesquisa, mas culmina para que Jesus é um mito. De qualquer jeito, é um mito. Vamos ver o que ele diz? A honestidade acadêmica requer que todas as hipóteses sejam avaliadas com critérios iguais e não descartadas por desconforto teológico. Ah, entendi, mas espera aí. Isso, na verdade, não acontece. Mas calma. Lembra que eu trouxe essa semana para vocês a doutora Robin Faith Watts? Sim, hoje eu trago ela de novo. Vamos ver o que ela vai dizer. A dominação eclesiástica da pesquisa bíblica. O André Chavitanese confessou que ele é cristão no campo geral e católico no campo particular. Portanto, ele é um John Paul Meyer sem batina, senhor Chavitanese. Gostou dessa? Vai dar mesmo, hein? Ele é um John Paul Meyer sem batina. Me considero, dentro de um campo geral, um cristão, dentro de um campo particular, um católico. Ele é um John Paul Meyer sem batina. O senhor é um John Paul Meyer sem batina. Mas eu acho que com o terço na mão. Olha só, a dominação eclesiástica da pesquisa bíblica criou um campo metodologicamente conservador, onde abordagens literárias e sociológicas continuam sendo marginalizadas. É por isso que essa galera ainda insiste em dizer que existe um Paulo histórico. Aí vem a doutora Nina Lindsay, vem outros nomes e Paulo Gatto. Autores que eles sequer citam, por vergonha. Mas tudo bem, segura, eu só estou começando. Vamos ver também outro autor que eu trouxe esta semana. Quem quiser ter acesso ao maior curso de desconstrução à pseudagem do Jesus histórico com mais de 100 horas, com certificado de conclusão, material didático, onde eu analiso cada critério, cada método, cada escola, ok? É o maior curso no Brasil, se não vai ser o do mundo, sobre o que é Jesus histórico a partir de sua institucionalização como um modelo na pesquisa em que envolve paleocristianismo, cristianismo, por uma sociologia ou não. É só se tornar membro do meu canal que você vai entender. Vou trazer para vocês o David Mirch, que contraria o croissant sobre quem é Jesus, a ressurreição e tanto mais. Não é, ô Chevita? Vamos ver o que diz o David Mirch? O verdadeiro historiador deve estar disposto a deixar que a investigação o leve para onde as evidências apontam, mesmo que isso signifique abandonar narrativas sagradas. Ora, do ponto de vista crítica ao conservadorismo, se aplica também a própria crítica ideológica, seja ela qual for. Porque o que nós vemos é uma repetição dos mesmos pressupostos. Se você pegar a dissertação da Juliana Cavalcante e espremer, só está aí André Chavitanese e os amigos. A confiabilidade acadêmica ante a monopolização e politização da pesquisa. Vai lá, Chevita, manda o seu advogado, igual você fez da outra vez, entrar em contato comigo. Vai lá. Porque eu estou no exercício do meu direito, baseado aqui, e mesmo seus puxa-sacos, até um travestido de qualquer porra que apareceu aqui no YouTube, que eu arranquei a capa,
Está aqui, no exercício do meu direito, a minha liberdade acadêmica de crítica, não ofensa ou ataque à sua dignidade. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Diante disso, então, vamos falar. A confiabilidade acadêmica, enquanto princípio orientador da prática investigativa, pressupõe a rigor metodológico, primeiro, liberdade crítica. Ok, peraí, não, professor. Peraí. Uma de cada vez. Liberdade crítica. E nós temos? Fala aí se temos. Eu quero iniciar dizendo que eu não vou mais a eventos acadêmicos, não vou mais a congressos, não vou mais a esses lugares, porque é um teatro de sombras, né? Então você pega, eventualmente, orientadores que montam mesa de orientandos, ou colegas que têm afinidades temáticas, e os colegas que têm afinidades temáticas montam entre si. Você não vê colega que tem divergência temática com outro montar mesa. E, inclusive, se odeiam porque tem divergências, então são crianças que não conseguem nem conversar. Então, eu parei de eventos, você pegar no meu currículo Lattes lá, qual é o último evento que eu fui? Provavelmente 2011, alguma coisa. Primeiro ponto, comente aqui para mim, você que está me assistindo. Tem liberdade crítica na escola do Chevitarese? Os alunos ali podem escolher uma outra linha de pesquisa ou até crítica à própria metodologia, aos próprios critérios e à própria hipótese? Podem? Não, porque senão eles terão que procurar um outro orientador e uma outra área de pesquisa. Pergunto para você. Nesta mesma live aí que o Daniel Just Brasil conferiu ao Oswaldo Luiz Ribeiro, ele vai dizer que teve problema com o próprio André Chevitarese em relação às cartas de Paulo. Então eu quero que você que assistiu, o primeiro ponto que eu disse, sobre confiabilidade, sobre rigor metodológico, e que já no início se pressupõe liberdade crítica. Qual é o segundo? Compromisso ético. Não, professor, peraí. Não. Compromisso ético. Eu pergunto, compromisso ético com o quê? Com a complexidade dos fatos históricos. Segura. Vamos ler Mark Bloch. E depois eu volto na tela. Vamos ler. Página de número 55. O historiador não apenas pensa humano. A atmosfera em que seu pensamento respira naturalmente é a categoria da duração. Mas eles dizem que Jesus existiu. Quanto que honestidade. Baseada no quê? Em nada. Observação histórica. Por isso eu estou dizendo. Por que Jesus histórico apresenta sempre resultados diferentes e modelos diferentes? Porque essa porra não é ciência. Não tem critério rígido, metodológico. Você está entendendo? É hermenêutica. Laira Amaro, vocês sabem que o que eu estou falando aqui é fato. Isso aqui não é anti-ciência. Não é anti-história. Isso aqui não é anti-metodologia. E isto acontece, esses pilares são corroídos, sabe? Quando a pesquisa histórica é colocada a serviço de interesses institucionais, doutrinários ou ideológicos como os de vocês, que não conseguem nem maquiar isso. Não conseguem nem maquiar. E, portanto, peça um direito de resposta, um bate-papo comigo, em qualquer canal, para eu pegar documentações, tudo, e mostrando que vocês não fazem ciência.